E se no ciclo passado, lá de 2020, 2021, para analisar o potencial de alta, a gente olhava para o capital institucional, grandes fundos entrando para o Bitcoin, e no anterior a gente olhava para o grande público, né, comprando BTC, nesse ciclo a gente olha para países, a adoção do BTC por bancos centrais, por países, por estados. Então, vamos ver como está essa adoção. Estamos tendo uma demanda? Está positivo ou não? O mapa na tela é o mapa dos Estados Unidos, que mostra para vocês 14 estados introduzindo projeto de lei de Bitcoin. Ou seja, estão querendo colocar Bitcoin em reserva. 14 estados americanos já estão nesse processo. Acho até que são 15 ou 16 agora, tá? Cada dia aumenta esse número. E como que está esse processo? Bom, esse gráfico mostra para vocês. Aqui na esquerda você tem os estados, né, por nome, Alabama, Arizona, Flórida e tal. E aqui o progresso desse pedido, né, dessa adoção do BTC. Então a gente tem aqui o apoio público, depois a proposta é introduzida. Você vê que vários estados estão neste momento, né, como Alabama, Flórida e Kentucky. E depois temos a aprovação do comitê, vários já estão nessa fase, estão vendo que a maioria deles está nessa fase, e já temos 2 que já estão para aprovação do Senado, que são Arizona e Utah. E aqui no final é quando a gente vai ter esse projeto assinado, tornando-se lei. Estamos próximos disso acontecer para 2 estados e vai levar mais um tempo para vários outros estados. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, pessoal. Na hora que um estado adota o Bitcoin, ele força os outros estados a fazerem a mesma coisa. É a teoria dos jogos. O estado que não fizer isso, ele perde dinheiro, ele perde capital, ele perde Bitcoin para o outro estado. Todo mundo que tem cripto tende a migrar para aquele estado que é favorável ao BTC. O capital, as empresas acabam migrando para esse estado. Então, os políticos falam, não, eu também quero essas empresas aqui, eu também quero esse dinheiro aqui, eu quero esses impostos, então eu vou aprovar Bitcoin. E esse impacto não acontece somente dentro dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos começam a fazer isso, eles estão atraindo capital de fora para dentro dos Estados Unidos. E aí outros países falam, peraí, não vou deixar todo esse dinheiro correr para dentro dos Estados Unidos. Não, não, não. Vamos fazer a mesma coisa. E aí aconteceu isso aqui. Chefe do Banco Central da República Tcheca quer comprar bilhões em Bitcoin. Olha aqui o que ele falou. O presidente do Banco Central da República Tcheca, não sei falar esse nome, pretende apresentar uma proposta para que o órgão use 5% de suas reservas para comprar Bitcoin. Cerca de 140 bilhões de euros. É muita grana. Diz ele que isso serve para a diversificação de nossos ativos. O Bitcoin seria uma ótima opção para isso, para diversificar as reservas do Banco Central da República Tcheca. Eles, ou seja, pessoas ligadas ao Donald Trump, podem agora meio que criar uma bolha para o Bitcoin. Mas acho que a tendência seria de alta mesmo sem eles, porque é uma alternativa de investimento para mais pessoas. O cara está entendendo o jogo. Ou a gente se move agora, junto com os Estados Unidos, ou já era. O capital vai sair daqui e vai migrar para lá. Então, vamos junto. E aí, como esperado, no dia seguinte à declaração do presidente do Banco Central da República Tcheca, vem a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e faz a seguinte declaração: Bitcoin não vai entrar nas reservas de bancos centrais. Olha o balde de água fria que ela tenta jogar naquela declaração. Ela não quer que isso contamine, que isso gere um FOMO em outros presidentes de bancos centrais. Imagina se os outros começam a falar assim, peraí, pessoal, a República Tcheca está fazendo esse movimento aqui no tabuleiro de xadrez. Vamos deixar eles fazerem primeiro que a gente? Não, vamos fazer junto. Então ela já para adiantar falou, não, de jeito nenhum, bancos centrais não vão adotar Bitcoin. O que a Christine Lagarde não sabe é que bancos centrais europeus já vêm acumulando Bitcoin, mas de uma forma, digamos, menos chocante, menos evidente, justamente para evitar problema. E eu provo para vocês, abrindo aqui o detalhamento das reservas do Banco Central da Noruega. Está na tela aqui, ó, você está vendo justamente, né, o Banco da Noruega, e eles têm o quê? 514 milhões de dólares investidos na MicroStrategy. MicroStrategy não passa de uma ação que é um Bitcoin alavancado. E não somente em MicroStrategy, em outras ações também investidas em Bitcoin. Por exemplo, aqui, Metaplanet, que eles têm mais de 4 milhões de dólares investidos.
Então, ela aprovando ou não, ela gostando ou não, os países vão comprar Bitcoin. Nem que seja dessa forma por baixo dos panos, né? Ela falando que ninguém vai comprar Bitcoin e o pessoal vai lá, compra MicroStrategy, compra outras ações de empresas que hoje funcionam somente para fazer compra de Bitcoin, operação de Bitcoin e pronto. Esses países estarão posicionados em Bitcoin e se protegendo da moeda estatal. Outro fator que pode gerar uma forte subida de preço em fevereiro está ligado aos bancos. Vocês lembram lá em 2023, quando vários bancos americanos começaram a quebrar? Aquela falência de vários bancos regionais dos Estados Unidos? O que o governo fez naquela época? Criou programas de empréstimos para salvar, para resgatar esses bancos da falência. 4 faliram e os outros estavam quebrando e eles começaram a fazer programas de empréstimo. Qual é o ponto aqui? Como vocês podem ver no gráfico, que monitora justamente programas de empréstimo de liquidez do Fed, do Banco Central Americano, está chegando ao fim esse dinheiro. Nessa linha amarela que marca o total aqui, emprestado pelo governo, está atingindo o zero nesse momento. Vai atingir o zero muito em breve. Então, esse dinheiro artificial, essa liquidez artificial que estava salvando esses bancos da inevitável falência, porque banco é uma tecnologia do passado que está sendo superada, está acabando. Não vai ter mais dinheiro grátis para esses bancos. E aí começa o problema. O que vocês acham que vai acontecer? Os bancos vão voltar a ficar numa situação financeira complicada e vão precisar pedir arrego, pedir pinico ali. Por favor, Estado, me salve mais uma vez. E a forma que o Estado tem de salvar bancos é imprimindo dinheiro, é injetando dinheiro na economia. As reservas bancárias, nesse momento, estão em 11% com relação ao PIB, que é o mesmo limite que forçou a quebra de bancos lá em 2023, tá? Era exatamente 11%. Então, eles voltam a ficar numa situação sensível, delicada, e dependendo do Estado para salvá-los. Se o Estado realmente salvar, a gente tem uma injeção de dinheiro que deve ajudar na subida aí do Bitcoin e de outras criptomoedas, até porque estamos num ano de forte valorização para esse mercado, né? Ao contrário lá de 2023, que ainda estava o negócio meio começando, agora a gente está todo vapor. Já estamos acima de 100 mil dólares, várias nações falando em criar reserva de Bitcoin. Uma entrada de dinheiro acaba fluindo muito mais fácil para dentro do mercado cripto. E como se não fosse o bastante, acabamos de abrir um rio para trazer o dinheiro, o dólar, para dentro da rede do Bitcoin. Tether vai integrar o USDT ao Bitcoin através da Lightning Network. Olha que legal, né? Você aí que usava o USDT na rede da Solana, na rede da Ethereum, agora a própria rede Lightning, a rede do Bitcoin, a rede de transações rápidas do Bitcoin, também terá o USDT. Já é legal a notícia, né? Pô, que legal, posso utilizar a rede mais confiável do mundo, a rede mais segura do mundo para fazer operações em dólar, em USDT. Mas a parte mais interessante e revolucionária dessa medida não é essa. Vou utilizar aqui a postagem do Seiji Arata no Twitter, no X, para vocês entenderem o impacto que eu estou falando. O grande anúncio, na minha interpretação, é que isso tudo implica em um mundo de inteligência artificial descentralizada. Isso muda o mundo por um motivo muito simples. Pense comigo. Até agora, inteligência artificial era um jogo de poucos gigantes. OpenAI, Google, Meta. Quem controla a inteligência artificial também controla a informação, o dinheiro e o poder. Mas a Tether quer explodir essa lógica. O que eles estão fazendo? 3 coisas. Criando inteligência artificial que roda em qualquer dispositivo, de um celular barato a um supercomputador. Isso significa que qualquer um pode ter sua própria IA, sem depender de servidores centralizados. Fazendo inteligências artificiais falarem entre si, sem precisar de servidores. Uma rede paralela, impossível de censurar. Isso é um ataque direto ao monopólio das Big Techs. E dando dinheiro para a inteligência artificial gastar. Cada agente de IA terá uma carteira integrada com Bitcoin e stablecoins. Isso significa transações autônomas, onde a IA pode comprar, vender e movimentar dinheiro sozinha. Com isso, nós temos 3 impactos poderosos. Bancos vão tremer. Se uma IA pode gerenciar dinheiro sem precisar de um banco ou governo, quem vai impedir um sistema financeiro paralelo de surgir? A censura morre. Se IAs descentralizadas podem rodar sem depender de servidores, governos e empresas perdem o controle sobre o fluxo de informações. E por último, regulação.
Boa sorte! Se cada pessoa pode rodar sua própria IA sem precisar de OpenAI ou Google, e essa IA pode movimentar dinheiro sem passar por bancos, como governos vão rastrear e controlar isso? A Tether está basicamente criando um mercado global de IA autônomas, sem censura, sem donos e com dinheiro para gastar. Se isso der certo, ninguém mais vai depender de corporações ou governos para acessar IA ou serviços financeiros. O mundo mudou hoje. Transacionar na Lightning Network não é mais somente para humanos, é para máquinas, sem permissão prévia. E isso tem 3 grandes impactos. IA agora tem dinheiro e autonomia. Bots, robôs, podem pagar, cobrar e negociar sozinhos, sem bancos ou intermediários. Explosão de transações. Milhões de transações por segundo dentro da Lightning Network, sem censura, sem controle, sem travas. E a economia dos robôs começou. Você paga bots, bots pagam você e eles pagam uns aos outros. Parece o mundo do futuro, mas é o mundo que a gente está vendo nascer agora. E isso muda tudo. Isso acaba com esse controle que a gente está vendo justamente na hora que a gente precisava. Os governos estão cada vez mais em cima. Vocês viram ali a presidente do Banco Central Europeu tentando atacar o Bitcoin, só que ela vai ser incapaz de atacar o Bitcoin. Esse dinheiro fluindo de USDT para Bitcoin, Bitcoin para USDT, ele começa a ser feito de formas totalmente sem censura, usando inteligência artificial. E é assim que a gente vai tornar a próxima década muito mais livre e próspera do que essa que a gente passou. Essa desgraça que a gente viveu entre 2020 e 2024 parece que vai ficar para trás. Viveremos agora tempos muito melhores graças ao Bitcoin, graças à tecnologia descentralizada.